Eleições 2024. Candidatos e partidos políticos já podem fazer campanha e pedir votos, mas devem ficar atentos às regras da propaganda eleitoral. E esse é o nosso assunto agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Eustáquio Noronha Neto. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde a todos, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Agora há pouco aqui no Jornal do Meio-Dia nós falamos que dos 10 candidatos mais ricos do Brasil, 8 são aqui de Mato Grosso. Como é que o TRE, a Justiça, vai fiscalizar o abuso do poder econômico e o famoso Caixa 2? A questão do Caixa 2, o abuso de poder econômico, é também, em todas as eleições, um grande desafio para a Justiça Eleitoral, mas certamente a Justiça está preparada, tem uma equipe muito rígida, né, na parte contábil, e os candidatos, sobretudo aqueles que têm poder aquisitivo mais elevado, têm que ficar muito atentos com suas equipes de contabilidade, com o seu jurídico, para não incidir em abuso e depois, né, ter o desprazer de perder o mandato. E abuso de poder econômico, Caixa 2 resulta em cassação de registro e em cassação de mandato. Já ocorreu isso aqui em Mato Grosso. Exatamente. Então, um alerta aí para que os candidatos fiquem atentos, respeitem os limites, respeitem as regras, para que tudo corra bem e depois, se eleitos forem, né, não tenham aí nenhum tipo de surpresa. Agora, um questionamento que existe é o seguinte: um candidato disputa sub júdice, toma posse, a ação continua na Justiça, ele termina o mandato e só depois o mandato dele é cassado. E aí? A Justiça Eleitoral é lenta? Olha, eu creio que a verdadeira justiça é aquela que é também célere, né? Justiça tardia não é justiça, mas a Justiça Eleitoral, exato, mas a Justiça Eleitoral, ela tem tentado ao máximo, né, ser célere, e aí eu faço questão de sinalizar que o TRE de Mato Grosso, ele recentemente agora bateu a meta do Conselho Nacional de Justiça. Então, nesta gestão, e a exemplo do que já vinha acontecendo na gestão anterior do desembargador Carlos Alberto, agora nessa gestão da desembargadora Maria Aparecida, batemos a meta em primeiro grau, Justiça Eleitoral em primeiro grau, em segundo grau. Então, atualmente podemos dizer que aqui em Mato Grosso a Justiça anda bastante rápida. A propaganda eleitoral ainda não começou na TV, mas a campanha na rua já está liberada e pode até pedir voto, né? O que não podia de mentirinha, né? Na pré-campanha, não é isso, doutor? Exatamente. Ainda hoje de manhã falávamos, né, que até que ponto essa questão da pré-campanha, ela realmente é válida, né? Quando você fica aí impedindo os pré-candidatos a não pedirem votos, e a Justiça Eleitoral fica metade do tempo ali fiscalizando, verificando se ele está pedindo voto, se não está pedindo, se as palavras mágicas foram ditas ou não foram ditas. Então, talvez é uma reflexão aí, posta até pelo apresentador do Notícia de Frente, até que ponto, né, não deveríamos fazer uma campanha eleitoral só e tirar a pré-campanha, né? Mas fato é que agora já pode pedir voto, né? E eu espero que os candidatos estejam fazendo isso, pedindo bastante voto, mas sem esquecer das regras. E aí eu começo falando, Lúcio, sobre a questão, a vedação expressa de distribuição de qualquer presente, bonés, camisetas, cestas básicas, né? Relembrando aqui, cestas básicas, qualquer tipo de presente é vedado aos candidatos, inclusive dar qualquer valor combustível para quem usar o adesivo do candidato em seus carros. Na expressão jurídica, isso é vantagem indevida. Exatamente. No popular, é compra de voto. Exatamente. Isso, né? É uma forma indireta de comprar o voto. Então, quando aquele candidato lhe oferece lá
um milheiro de tijolos para uma família, né, que está ali tentando construir ou reformar sua casa, ou promete cirurgias, ou promete, enfim, uma infinidade de coisas. Isso é terminantemente proibido. Então, mesmo um boné, mesmo uma camiseta, é proibido. Então, os candidatos agora podem pedir voto, mas continua não podendo um monte de coisas, dentre elas isso. O juiz eleitoral, Jamilson Haddad, sempre se portou com independência e imparcialidade, mas aí quiseram questionar, quiseram levantar suspeitas sobre ele. Não é estranho isso? Eu posso falar do Dr. Jamilson porque eu conheço há mais de 15 anos e a pessoa que eu conheço, o juiz que eu conheço, o Dr. Jamilson, é uma pessoa totalmente íntegra, imparcial e certamente se ele quiser deixar as funções eleitorais é apenas por uma precaução, penso eu, para evitar um desgaste, porque não acredito, eu estou falando a minha opinião pessoal, não acredito que o Dr. Jamilson Haddad tenha sido ou tenha agido com imparcialidade. Em que caso foi esse? Oi? O caso que pediram a suspeição dele. Me parece que um assessor de um pré-candidato, de um candidato agora, né, à prefeitura, argumentou que ele tem um contrato, uma empresa que ele presta serviço e ele palestra, né, para todo o estado de Mato Grosso. Essa empresa teria um contrato com a Assembleia e aí, por conta disso, né, ele estaria proferindo decisões duvidosas ou imparciais. É a alegação que eu discordo, né? Até o presente momento, o juiz Jamilson Haddad que eu conheço é uma pessoa totalmente íntegra e, inclusive, ainda mais como magistrado. Qual a principal orientação para o eleitor daqui para frente, até o dia da eleição? Bom, o eleitor deve ficar atento, né, às condutas vedadas, à propaganda eleitoral. Ele deve ficar atento no que se refere à propaganda pela internet, e aí eu foco na questão das fake news, né? Não repasse informações que você recebe pelo seu aparelho celular ali, sem antes verificar, checar. Nós já estivemos aqui anteriormente falando sobre a proibição das deepfakes, né, que são aqueles vídeos manipulados, com imagens e voz manipuladas, e isso, na reta final de uma campanha, tende a enganar o eleitor, né, induzir ele a erro. Então, não repasse esses vídeos, tenha muita atenção e fique de olho nos candidatos que vocês vão escolher. Inteligência artificial é um desafio para a justiça eleitoral. Com certeza, um dos maiores desafios da atualidade é esse, combater as fake news e o uso da inteligência artificial na produção de fake news. Lembrando, Lúcio, que a inteligência artificial é permitida, mas tem as regras. Então, o eleitor, o candidato, ele precisa identificar para o eleitor quando aquela propaganda tem o auxílio da inteligência artificial, com a marca d'água, com a legenda, e também não é permitido a interação de robôs com os eleitores. Os eleitores não podem, em hipótese alguma, falar com o robô achando que está falando com um candidato ou mesmo um apoiador do candidato. E quem induziu o eleitor a isso, acontece o quê? Está sujeito não só a multas, mas também a cassação do registro de candidatura e, se for posterior à eleição, até mesmo o seu mandato. Lembrando também, Lúcio, que propaganda pela internet, propaganda negativa pela internet continua sendo proibida. Eu não posso fazer uma propaganda negativa e pagar impulsionamentos para que ela seja disseminada. É proibido. Agora, a propaganda negativa, se ela for verdadeira, pode? Aí veja só, existe o que nós falamos de informações descontextualizadas. Muitas vezes o adversário ele pega uma informação que, embora seja verdadeira em partes, mas ele retira do contexto com o nítido e único propósito de prejudicar o seu adversário e fazer com que haja ali um pedido de não voto, né? Então, mesmo isso é vedado pela legislação eleitoral. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado.